Caros telespectadores da Record News, o meu cordial boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Durante essas 2 semanas, Voto Mais, com a cobertura das eleições de 2022 em Santa Catarina, ouvindo os pré-candidatos ao governo do Estado. Hoje, mais uma vez, contando com a participação do companheiro, cronista, jornalista Altair Magnin. Boa noite, Altair. Boa noite, Moacir. Prazer mais uma vez contar com o amigo aqui. E a presença do promotor de justiça Odair Tramontim, que é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi o primeiro coordenador do GAECO na cidade de Blumenau, atuou durante anos em Blumenau como representante do Ministério Público Estadual, professor da Universidade Regional de Blumenau, a FURB, e foi candidato a prefeito de Blumenau em 2020, a última eleição municipal, e por apenas faltando 1,2% dos votos, não foi para o segundo turno, um fato realmente inusitado. É o candidato do Novo ao governo do Estado. Doutor Odair Tramontim, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa, obrigado por comparecer à nossa programação. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite, pela acolhida. Será um prazer conversar com vocês aí sobre esse momento tão importante da minha vida, da vida do Partido Novo e de Santa Catarina. Candidato, por que, deixando o Ministério Público temporariamente, o senhor está licenciado, primeiro para concorrer à Prefeitura de Blumenau e agora esse desafio do governo do Estado? Eu saí da fase de combater as consequências da corrupção, dos desmandos, para enfrentar as causas. Eu sou promotor há quase 34 anos, dentre tantas coisas que eu fiz na minha vida, combater o crime organizado, eu fui muito firme no combate à corrupção. E por volta de 2016, 2018, quando veio a Lava Jato, eu acreditei que nós estávamos entregando o país do futuro que me prometem desde que eu sou uma criança, e não chegou. E com o fim da Lava Jato, eu cheguei à conclusão de que nós temos que combater os desmandos, a ineficiência dos serviços públicos, o peso do Estado, mudando o jeito de fazer política. E me identifiquei muito com o Partido Novo e, por isso, resolvi sair da indignação, né? Até de uma certa frustração jurídica de não ver essas transformações que eu almejei ao longo da minha vida e me coloquei à disposição até para fazer um reparo da minha geração que abandonou a política e foi trabalhar, foi estudar, e aí nós tivemos esse cenário de política como profissão, pior, quase que como um negócio. E nós, no Partido Novo, defendemos que a gente tem que ter profissionais na política e não políticos profissionais. Então é com essa condição que eu decidi e estou com a alma leve, me apresentando para esse desafio, que é um desafio muito importante na minha vida. A Lava Jato foi para a maioria da população que trabalha, a população ordeira do Brasil, um sinal extraordinário de esperança de um Brasil novo, fim da corrupção, pelo menos a redução da roubalheira. Mas tribunais superiores acabaram praticamente liquidando com a Lava Jato. Então, a esperança acabou virando uma grande decepção. O senhor concorda com essa análise? Absolutamente favorável à tua análise. Na verdade, nós invertemos os papéis, nós tivemos um fio de esperança na construção do país que nós desejamos, do país do futuro, o país dos nossos filhos e netos. E num passe de mágica, né, no tapetão, literalmente, reformando decisões que o próprio Supremo tomou. Perfeitamente. Simplesmente eles transformaram os mocinhos em bandidos e o bandido ou os bandidos em mocinhos. E não é esse o Brasil que a gente quer, não é esse o Brasil que nós merecemos. Então, por isso que eu sou muito crítico do Supremo. Na minha avaliação, a pior composição que nós tivemos, não nos últimos tempos, mas na história do Brasil. E nós precisamos, então, fazer o protagonismo diferente, né? Nós precisamos fazer uma política diferente, porque, numa análise mais sensata, na verdade, o Supremo é escolhido pela classe política, né? É indicado pelo presidente da República, mas referendado pelo Senado Federal e que também tem atribuição para afastar eventuais ministros e, infelizmente, a gente não tem percebido esse tipo de movimentação. Então, é nessa condição que eu transpiro entusiasmo, eu quero ver um país diferente e por isso que eu saí lá da fase da comodidade, né? Eu até já teria tempo, inclusive, para estar aposentado, para fruir de alguns benefícios, mas eu acho que eu posso contribuir muito e estou nessa condição. O senhor vai colocar a corrupção como principal plataforma de governo durante a campanha? Vai tentar trazer
trazer esse debate, protagonismo para esse debate do combate à corrupção em Santa Catarina? A corrupção sempre vai ser uma prioridade em qualquer coisa que eu fizer. E também é no Partido Novo. O Partido Novo é o partido que sempre tem batalhado pela aprovação dessa reforma da prisão em segunda instância, né? Tem sido consistente. Mas no nosso jeito de fazer política, da forma como o partido se comporta, desde a composição da sua nominata, né, que é através de processo seletivo para os candidatos, até pelo jeito de governar, que é a formulação das suas equipes por profissionais e não por indicações políticas, a corrupção acaba, e falo aqui sem qualquer monopólio de virtude, né, sem querer dizer que nós somos os únicos bons, mas a corrupção nos governos do Novo, que no nosso caso é Joinville e Minas Gerais já terminando o mandato de um governo lá exitoso, ela acaba ficando secundária, porque lá não teve nem CPI, não teve impeachment. A corrupção tem passado muito longe do Partido Novo, né? Que, aliás, é muito rigoroso na questão da ficha limpa para aceitar, inclusive, para filiação. Mas, seguramente, eu serei sempre um vigilante porque o combate à corrupção está no meu DNA pessoal e está também no DNA do Partido Novo. Eu tenho a sensação de que esse é o discurso que cala fundo ainda hoje na população catarinense e brasileira. Agora o senhor vai enfrentar dificuldades nessa campanha, como enfrentou lá em Blumenau, imagino, até porque na época da pandemia lá em Blumenau. Mas é o seguinte, o senhor tem apenas um deputado estadual, Bruno Souza, um deputado federal, Gilson Marques, um prefeito, que é de Joinville, Adriano Borja Silva, e o partido não tem capilaridade. Como é que você vai superar essa barreira? Moacir, eu sou um professor, sou um homem que acredita na força das ideias. E foi assim que eu quase me elegi prefeito de Blumenau, foi assim que o Adriano se elegeu prefeito de Joinville, a nossa maior cidade. Foi assim que o Romeu Zema, enfrentando lá todas as adversidades, se elegeu governador do segundo estado maior do país. Eu acredito que a sociedade, além dessa pauta da corrupção, ela ainda está sedosa por novidade. Mas ela quer novidade com consistência. E o Partido Novo tem isso. Então, nós, com apenas esses deputados, nós falamos alto, nós somos notados. Perceba você que o Novo só tem 8 deputados federais no Brasil inteiro. Mas no ranking dos políticos, nas avaliações que se faz sobre qualidade dos projetos, performance, economia de gastos públicos, os 8 deputados do Novo estão sempre dentre os 10 mais bem avaliados do Congresso Nacional. O governador Zema está com uma avaliação positiva de 70%. Os catarinenses sabem quem é Zema, falam do Zema e gostam do Zema. O Adriano Silva está há 1 ano e meio no mandato lá em Joinville, já faz a diferença e tem uma aprovação de quase 90%. Então, eu sempre digo que a palavra é forte, a palavra conduz, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós somos ainda pequenos, nós temos poucas demonstrações, mas aquilo que nós temos é a excelência. E o catarinense vai perceber isso, o catarinense quer um governo diferente, quer a novidade, só que dessa vez ele vai apostar, nós cremos nisso, na novidade com consistência, que é essa a plataforma do Partido Novo. De fato, as entregas do Partido Novo são expressivas, mas muitas vezes o eleitor está esperando pelo salvador da pátria, e aí tanto nós temos essa polarização, Lula, Bolsonaro, um vendedor de esperanças. Como tornar esse discurso mais palatável para chegar nos corações dos eleitores, para eventualmente ampliar esse potencial de votos? Eu reconheço que nós temos muita dificuldade, né? Porque nós somos um partido jovem ainda, temos pouca capilaridade, é verdade, e principalmente nós temos pouco tempo de televisão, vai dar em torno de 15 segundos, eu tive 13 segundos em Blumenau, mas nós temos uma coisa que vai diferenciar e vai pesar muito nessa eleição, porque nós somos o único partido que tem as mãos limpas do dinheiro público utilizado pelos partidos do chamado fundão eleitoral para fazer campanha. Eu tenho certeza que o povo, em especial o povo catarinense, não concorda com essa forma de que a sociedade tire dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura para financiar campanhas políticas. Eu vou mais, financiar projetos pessoais. Eu fiz um cálculo, assim, para as pessoas não terem uma noção do que significa esses 4,9 bilhões. É demais. Bilhões. É demais. Né? Foi 1 em 2018, 1 bilhão, 2 em 2020, agora queriam 6, 4,9.
Nós temos no Brasil cerca de 33 milhões e meio de brasileiros com carteira assinada. Se você dividir os 4,9 milhões, dá quase R$ 150 que cada brasileiro vai pagar para os políticos fazer campanha para andar de helicóptero, para pagar megas produções, muitos deles que roubaram dinheiro do cidadão. Então isso ao mesmo tempo que é um fator que nos dificulta, né? Eu estou fazendo a campanha que eu chamo do S, né? Da sola de sapato, do suor e muita saliva. Nós temos dificuldade de chegar, mas a gente, quando chega forte, chega convincente, porque essas plataformas, elas são coincidentes com aquilo que pensa o cidadão comum. Mas quem está pagando a sua campanha? Ou quem vai pagar? Nós financiamos as campanhas com doações de pessoas físicas, que é famosa o que vaquinha, diz, famosa vaquinha eleitoral. Vaquinha eletrônica, né? Doações de filiados, simpatizantes, e nós somos franciscanos, né? Eu estou viajando o estado, dirigindo o meu próprio carro, me hospedando em casa de amigos, como estou aqui em Florianópolis, me hospedando em hotéis muito simples, e a nossa campanha é feita basicamente pelas redes sociais, né, pela capilaridade dos filiados, porque o filiado do Novo é um filiado diferente, é um filiado que convence, é um filiado que conhece, é um filiado que participa. Quando vocês, durante as eleições, vocês vão dar uma olhada, aquelas bandeiras nos semáforos, né, o filiado do Novo tremula a bandeira com convicção, os outros ficam aquela bandeirinha preguiçosa, olhando no relógio, esperando a mortadela. Então nós contagiamos as pessoas que querem uma política diferente, fazendo dessa forma. Foi assim que nós temos feito até agora e vamos aprimorar cada vez mais. Chapa pura ou o senhor pretende... Chapa pura. Não tem coligação? Não tem coligação. E aqui eu quero dizer que não é porque a gente quer ter monopólios de virtudes, mas nós não podemos coligar, por exemplo, com partidos que usam fundão eleitoral. Perfeito. Então falta essa identidade de plataforma e por isso que nós vamos de chapa pura como temos vindo até agora. Os nomes já estão definidos para a composição de vice e senado? Não, ainda não. Nós estamos na fase da composição, nós teremos a nominata praticamente completa de deputados estaduais, isso será um fator importante, de deputados federais, teremos seguramente senador e o vice nós estamos em conversação, mas será alguém do próprio partido, né? Não teremos grandes dificuldades, até porque o vice no Partido Novo é um vice que trabalha, um vice que vai compor a equipe, como é o caso da nossa vice de Joinville, que trabalha lado a lado com o prefeito e é esse o nosso jeito de governar. Nessas viagens que você tem feito já para Santa Catarina, o que é que o senhor percebe que é mais importante neste momento que o governo precisa fazer? O calo do catarinense seguramente é a infraestrutura. O nosso estado é o estado que tem pouco mais de 1% do território, é o 6º PIB do Brasil e seguramente, Moacir, tem a pior infraestrutura do Brasil. Nós temos apenas uma única grande rodovia duplicada, que é a 101, que já está sucateada de Palhoça até a divisa com o Paraná há mais de 10 anos. Nós temos o nosso agronegócio no oeste, que é o maior centro de produção de proteína animal do mundo e que tem grandes dificuldades para o escoamento da produção. Eu sou natural do extremo oeste, sou de família de agricultores lá num município chamado Campo Herê, próximo da Argentina, então tenho familiaridade com o oeste e fiz a observação nessa viagem que eu estive lá, que eu vim do oeste para fazer Universidade de Florianópolis há 40 anos. E a infraestrutura rodoviária continua exatamente a mesma. A mesma 470, a mesma 282, as mesmas rodovias e, principalmente, no oeste, as rodovias estaduais estão em estado lastimável. O governo atual de Santa Catarina abandonou o oeste de Santa Catarina, tanto que tem lugares que eles falam em patrolar as estradas asfaltadas de caos, do caos que são as nossas rodovias. E como mudar esse cenário? Quer dizer, os governos não fizeram por quê? Por que não houve atenção à infraestrutura básica do Estado? É falta de prioridade, né, Moacir? Eu tenho sempre dito que os governos, eu conheço o Estado por dentro, né, conheço as estruturas, os governos não cortam despesas. Não é falta de dinheiro? Não é falta de dinheiro, é falta de foco. E o Partido Novo, eu não sou um vendedor de ilusões de dizer que vamos, até porque as principais rodovias são federais. Aí usarei o protagonismo de um governador, a liderança de um governador e dos nossos parlamentares para cobrar do governo estadual, o federal. Nós precisamos
ser incisivos, nós não podemos simplesmente ficar esperando. E aquilo que for da alçada do governo estadual, se nós não tivermos dinheiro, nós vamos fazer concessões para a iniciativa privada. O Partido Novo é o partido das concessões. Nós entendemos que a sociedade já amadureceu. Inclusive no Oeste eu conversava com as pessoas, já não tem mais aquela negação do pedágio. Elas preferem pagar o pedágio, mas saber o horário que sai, o horário que chega. E que volta com vida, inclusive, porque não é só uma questão de movimentação da riqueza, de desenvolvimento econômico, é uma questão de vida ou morte, né? Eu que sou de Blumenau, sei quantas vidas são ceifadas quase que diariamente na 470, acompanha a 282, e o corredor da morte, que era a 101, hoje é a 282, é a 470. Então nós precisamos ter um foco e, repito, a infraestrutura será a linha dorsal do nosso programa de governo, porque nós entendemos que esse é um debate que precisa ser apresentado nessa campanha. Como que o senhor avalia a decisão do governo do estado de transferir quase R$500 bilhão de impostos catarinenses para o governo federal para a aplicação em obras de rodovias federais? Como sou de Blumenau, o Vale do Itajaí clama por isso, evidentemente que nós pontualmente aplaudimos, gostamos. Mas isso é uma representação de um governo que não tem projetos. Porque se o governo tivesse projetos, ele executaria as próprias obras. Um governo que não tem eficiência, que não tem prestação de serviço, porque depois que eu vi as estradas do Oeste, o estado em que elas se encontram, aí eu percebi que, de fato, essas questões precisariam ser um pouco mais equalizadas. Perfeito. Muito bem, vamos ver. Quais são as suas propostas para o setor de saúde, que, segundo os dois candidatos que aqui estiveram, é o setor mais dramático aqui em Santa Catarina? Saúde, hospitais, situação lamentável, filantrópicos, municipais, até agora estadual, porque o de Chapecó, que é estadual, está para fechar. A saúde, ele é um problema crônico, né? E a principal causa, Moacir, é de que se faz política na saúde. Tanto é verdade, eu não quero aqui fazer acusações levianas, mas me parece que tem um ex-secretário de saúde que é candidato. É deputado estadual, verdade. Então isso significa dizer que a saúde precisa de um choque de gestão. Nós temos que fazer gestão na saúde, nós temos que administrar a saúde. A saúde não pode ser administrada no compadrio, nas pactuações circunstanciais. Há poucos dias eu estava no Oeste e a mãe de um amigo precisava fazer uma cirurgia relativamente simples, um hospital com condições técnicas, mas tinha que trazer aquela senhora de 83 anos para Florianópolis, andar quase 600 quilômetros. Nós fomos indagar por quê? Não, porque a pactuação só existe em Florianópolis. Aí vamos saber lá como um hospital qual o problema. Não, é que se fosse mais complexa, poderia fazer lá. Como ela era intermediária, não estava pactuada. Mesmo um hospital que presta serviço pelo SUS, com um médico credenciado pelo SUS, tendo condições de fazer, como acabou fazendo, particular. Isso significa dizer que é falta de gestão. Nós temos muito dinheiro na saúde, mas falta o quê? Falta eficiência. Então nós precisamos catarinizar o nosso Estado. Nós precisamos levar a estrutura do Estado por toda Santa Catarina. E esse é um problema que a gente vê nesse vai e vem, principalmente nessa questão depois do Covid. Nós temos hoje, fala-se 120 mil cirurgias, 140 mil cirurgias represadas, com tanto dinheiro, né? O governador fazendo o show dos milhões cotidianamente, isso é inaceitável. Então nós vamos mudar esse quadro, repito, colocando pessoas certas nos lugares certos, porque é assim que se faz gestão. Este é o promotor de justiça, licenciado Odair Tramontim, que é candidato do Novo ao governo de Santa Catarina. Na sequência de entrevistas do Conexão ND, Voto Mais, ouvindo os pré-candidatos aqui em Santa Catarina. Na sequência, após um rápido intervalo comercial, vamos retornar tratando de outras questões delicadas de interesse da população de Santa Catarina. Voltamos em seguida. Este é o seu Conexão ND, Voto Mais, pela Record News. Série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Santa Catarina. Hoje,
Entrevistado é o promotor de justiça aposentado Odair Tramontim, candidato do Novo. Doutor Tramontim, questão delicada que o Grupo ND constatou em vários eventos na região oeste, no meio oeste, Vale do Peixe, sul de Santa Catarina. Unanimidade. Os empresários se questionando que falta de mão de obra e a área social dizendo que tem gente desempregada. Como equacionar essa questão? Essa é uma pauta, talvez, a pauta mais pessoal que eu vou apresentar no governo do Estado. Sério? Eu sou produto da escola pública. Desde o meu primeiro dia de aula até a Universidade Federal, eu sempre estudei em escola pública. E a escola pública está devendo muito para a sociedade. O Brasil é um dos países que mais gasta em educação, cerca de 6% do PIB, e entrega um dos piores serviços. Nós temos, sempre digo, um investimento dinamarquês e entregamos serviço da África subsaariana. É verdade. Qual é o problema? Se você for analisar as avaliações do PISA, né, nós estamos lá na rabeira. Verdade. E qual é o problema? Nós precisamos urgentemente trazer a educação para o século XXI. A mesma aula que você teve, eu que estou um pouquinho mais para trás tive, esse jovem teve, o filho dele está tendo, que é giz e quadro. E nós estamos na era digital, na era da informática. Nós precisamos não dar computador, tablet, que é o que os governos têm feito. Nós precisamos preparar o professor. Nós precisamos aprimorar o professor e trazer, como eu sempre digo, a escola para o século XXI. Eu fui em Joinville, fui recebido pelo presidente da CIG, e ele me apresentou um dado assustador, que é o mesmo do Oeste, que é o mesmo do Sul, que é o mesmo de Florianópolis. Lá tem, em Joinville, 15 mil vagas abertas para serem preenchidas. E tem 9.800 desempregados. O que significa dizer isso? Que está faltando qualificação. Perfeito. Está faltando qualificação. Eu fui ontem na ACAT, vocês conhecem, que é um ambiente que deixa a gente com entusiasmo, uma visão de futuro, de tecnologia, e lá conversava com os diretores e disseram que no sistema de tecnologia, só dos filiados à ACAT, tem cerca de 6 mil vagas abertas, né, com salários a partir de R$4.000, e nós com jovens abandonando a escola. E olha que essas vagas são preenchidas por programadores de formação técnica, não precisa universidade. Então, o Estado brasileiro investe muito dinheiro em educação superior, abandonou o ensino médio, porque o nosso ensino técnico é sofrível, mas precisa mudar o foco da escola pública, que precisa ensinar lógica, precisa ensinar matemática, precisa ensinar português, precisa ensinar ciências biológicas e não ensinar ideologia, não ensinar se o aluno vai ser menino ou menina, se ele vai escolher aqui, acolá. A escola não está aí para substituir a família, ela é complementar a família. E nós precisamos ter autoridade moral, autoridade de caráter para enfrentar e colocar essas coisas nos seus devidos lugares. O senhor comentou anteriormente sobre política de privatizações, que é uma marca do Partido Novo. Qual é o pensamento do senhor em relação à Casan e à Celesc? A gente precisa dialogar, conversar, até porque uma privatização dessa envergadura depende da aprovação da Assembleia Legislativa. Mas o Partido Novo tem no seu DNA a privatização. Nós somos favoráveis à privatização. O Estado é um mau gestor, comprovadamente. A história recente demonstrou isso. E principalmente a Casan, né? E eu acho que ela precisa ser avaliada com muita firmeza enquanto ela ainda vale alguma coisa. Porque os municípios estão fugindo da Casan. Agora tem o teste de ferro, que é o novo marco do saneamento, que estabelece prazo para a entrega de serviço. Então nós precisamos olhar isso com muito cuidado e eu digo que bate pronto. Eu não estou aqui para ganhar voto, eu estou aqui para defender ideias e fazer aquilo que é certo. Se preciso for, nós vamos privatizar aquilo que for necessário, aquilo que a Assembleia Legislativa autorizar, porque o Estado existe para educação, para saúde, para segurança e para infraestrutura. E nenhuma dessas coisas o Estado está fazendo direito. Então nós precisamos enxugar o Estado, tirar o peso da burocracia do empreendedor e focar naquelas atividades essenciais. Vou voltar rapidamente à questão da educação, que eu vejo que para o senhor é coisa fundamental. Fundamental. Olha, para o Brasil inteiro e para o mundo. É o seguinte, não está completamente invertida a prioridade, o orçamento da União e o orçamento dos Estados, mas principalmente da União, basicamente, prioritariamente para o ensino superior,
onde é frequentado basicamente para quem tem condições financeiras. E é o ensino fundamental básico. Quem quiser bom ensino tem que ir para a iniciativa privada. Não está invertida essa... Essa pirâmide está completamente invertida. Eu falo isso há muitos anos. Eu sou professor de graduação, sei o que estou falando, e é um absurdo. Mas, Moacir, o principal problema que eu digo não é nem a falta de dinheiro. Hoje os prefeitos estão com dificuldades para gastar o dinheiro. O Estado também. O Estado também, porque tem o teto de 25%, Exato. que foi fixado numa base de cálculo diferente. A arrecadação aumentou e hoje tem prefeitos com dificuldades para empregar esse recurso. Então, o Brasil, em educação, nunca fala em falta de dinheiro. E outro equívoco que se tem é que quer resolver a educação, dá aumento para professor. Eu sou professor, sempre valorizarei os professores e acho que o professor precisa ser bem remunerado. Mas não é só aumentando o salário, você precisa aumentar o modo de apresentar a educação, o sistema educacional, com foco na atualidade, século XXI. Nós não podemos dar aula do século passado. Então esse é o meu objetivo. O objetivo é uma obstinação que eu tenho. Vinculada à educação está a questão fundamental em Santa Catarina, que é o estado mais, um grande mosaico nacional, sobre todos os aspectos, já você sabe, né? Étnico, folclórico, econômico, cultural. Eu queria tocar um pouco sobre a questão cultural. O senhor que vem do Oeste, né, que tem uma cultura diversificada, riquíssima, né? São italianos, são tiroleses, são austríacos, etc. E vem também do Vale do Itajaí, que dispensa apresentações do ponto de vista de preservação do clube de caça e tiro, preservação das manifestações folclóricas, orquestras, etc, etc. O Estado não teria que ter uma política pública de valorização cultural em Santa Catarina? O Estado, sim. O Estado tem que ter a sua participação, mas nós, do Partido Novo, entendemos que o Estado ele tem que criar o ambiente para o desenvolvimento dessa atividade. O Estado não precisa financiar, o Estado não precisa pagar. Perfeito. O Estado precisa facilitar esse tipo de atividade. Esse é o jeito de fazer política do Novo. Nós não precisamos de assistencialismo, nós precisamos de espaço para desenvolvimento humano. Abaixa a Lei Rouanet, é isso? Abaixo tudo que for penduricalho, né? que fazem com que o dinheiro da cultura seja direcionado para certos feudos. Foi uma vergonha essa Lei Rouanet, para né? certos feudos. Financiou aí artistas bilionários, uma coisa indecente, né? Isso é verdade. Vamos lá. Agora, dentro dessa linha de atuação também, no Legislativo, a gente observa que o Partido Novo ele procura derrubar projetos que justamente vinculem, obriguem, criem mais amarras, né, para o sistema público. Eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz da relação institucional executivo-legislativo e como também pode, por meio da atuação dos deputados, essa composição, né, esse conjunto de atuação pelo governo do Estado. É prioridade do Partido Novo tirar o peso do Estado da vida do empreendedor. Nós precisamos urgentemente dar liberdade econômica, criar ambiente de negócio. E não venham dizer que nós estamos fazendo isso para favorecer o empresário, nós estamos fazendo isso para favorecer o trabalhador. Porque quem dá emprego é o empreendedor, em especial o pequeno empreendedor. E nós temos uma carga burocrática avassaladora, demoníaca, insustentável no Brasil. Então nós precisamos criar um bom ambiente de negócio para que as empresas se desenvolvam, porque as empresas se desenvolvendo, nós teremos emprego, nós teremos, inclusive, mais tributos, né, para financiar as demandas da sociedade. E a relação do Partido Novo com o Legislativo, ela é uma avaliação de construção. As pessoas sempre me perguntam assim, como é que vocês vão governar sem coligação com minoria? E eu dou um exemplo. O Adriano Silva, em Joinville, com 3 vereadores em 19, foi um dos primeiros prefeitos que aprovou a reforma da Previdência. O Romeu Zema, com 3 deputados em 76, foi um dos primeiros governadores, um ano antes de Santa Catarina, aprovou a reforma da Previdência. E como que o Partido Novo faz isso? O Partido Novo conversa com a sociedade, apresenta o problema, as soluções para a sociedade, e aí manda o projeto para o parlamento. Porque a gente tem que acabar, Moacir, com essa questão de que os problemas do executivo são só do executivo, eles são da sociedade. E não é só o poder executivo que tem a responsabilidade. O parlamento também tem a sua responsabilidade. Porque da mesma forma que eu serei um governador representante da sociedade, os parlamentares também serão os representantes da minha sociedade. Então é preciso que nós
tenhamos convergências e não divergências. Isso se constrói o quê? Um diálogo. O senhor, nessa campanha, vai ser o único representante de instituições do Poder Judiciário. E, via de regra, na mídia aparecem críticas, né, sobre privilégios do Ministério Público, do Poder Judiciário. Sua avaliação sobre isso? O Novo é contra qualquer tipo de privilégio, nós defendemos os nossos valores, a igualdade. Eu, de fato, sou parte da elite do serviço público, mas não sou eu que tenho privilégio. Quem tem privilégio são as categorias, né? O Brasil é um país corporativo, mas eu quero dizer que o corporativismo não é só no poder público. Os empresários também são corporativos, as entidades, né, classistas também são. E eu me apresento com muita tranquilidade, porque aquelas verbas que eu recebo, elas são decorrentes de lei, são decorrentes de legislação do Congresso Nacional. E o Partido Novo foi o único partido que tentou trazer as elites do serviço público para a reforma administrativa. Então eu tenho plena tranquilidade, o Partido Novo não faz diferença entre pessoas do serviço público e pessoas do serviço privado, porque a gente quer pessoas com compromisso, com qualificação e com condições para representar o partido nos mandatos em que ele disputa. O senhor já fez um rápido comentário a respeito do problema da discriminação de Santa Catarina em relação ao governo federal. Segundo as últimas informações, são 80 a 90 bilhões que vão para Brasília e voltam menos de 10%. Como resolver essa questão? Com participação política, com liderança, né? O governador de Santa Catarina tem que ter protagonismo. Nós somos o sexto PIB do Brasil. Nós temos que ser recebidos com tapete laranja, não com tapete vermelho, com tapete laranja lá no Palácio do Planalto, porque nós somos o estado que tem os melhores índices em educação, nós temos melhores em longevidade, em desemprego, né? Nós temos muito a mostrar para o Brasil, né? O nosso estado, na questão do turismo, né? Na questão cultural, como você falou, ele é um desejo nacional. Santa Catarina é amada pelo Brasil, só que ela precisa se representar, se fazer valer. Então o que não pode é o governador ficar brigando com o presidente. O governador precisa dialogar com o presidente, precisa ser respeitado pelo presidente. E é com esse estilo de fazer política, como o Romeu Zema faz em Minas Gerais, né? Uma postura serena. Ele é governador de Minas, eu serei governador de Santa Catarina e levaremos sim essas demandas para o presidente da República, os seus ministros, enfim, a administração federal. O Novo tem candidato, pré-candidato à presidência da República, mas nós também estamos num contexto, num cenário de polarização, Lula, Bolsonaro. Entre esses dois, por que caminho o senhor iria no que diz respeito à presidência da República? Nós temos o nosso candidato, né? Que é o Luiz Felipe Dávila. Nós vamos defender as ideias dele, ele é um candidato muito preparado. E lá no segundo turno, quando chegar o segundo turno, o partido seguramente vai se reunir, vai decidir e vai estabelecer alguns cortes, algumas premissas. Por exemplo, se tiver algum candidato que tem ficha suja, por exemplo, não vai passar nem na rua onde se situa o Partido Novo, né? Se tem algum candidato ladrão, mas não vai passar nem no quarteirão onde se situa o Partido Novo. Então nós vamos avaliar lá, será uma decisão partidária, não será uma decisão pessoal do Odair Tramontim. Como professor experiente, qual é a mensagem que o senhor está levando para os jovens? Eles estão ligados na política? Parece que sim, porque é tudo ligado no telefone celular, né? Está todo mundo bem informado hoje. Ou estão fora da política? Não, a gente percebeu aí, inclusive pelos últimos movimentos de jovens de 16 a 20 anos querendo fazer título de eleitor. Eu tenho falado para os jovens, eu tenho filhos adolescentes, eu entendo um pouco a linguagem dos jovens, eles estão bastante desacreditados da política, né? Eles, de uma forma geral, não gostam, mas eles já estão entendendo a importância da política. E eu sempre tenho dito para os jovens, gostando ou não gostando de política, a solução é participar. Porque, concordando ou não concordando, em outubro nós teremos os deputados, os governadores, senadores e presidentes. Então, o Partido Novo tem uma ligação muito forte com o jovem, porque os filiados, a maioria são jovens, pessoas que trabalham muito com redes sociais. A nossa campanha é feita basicamente por rede social, porque nós só temos os 15 segundos. Então, a nossa conversa, o nosso diálogo é através da internet e eu estou bastante esperançoso. Onde é que o governador Moisés mais acertou?
Eu não sei se ele acertou muita coisa. Então, onde é que ele errou, então? Ele errou desviando dinheiro, deixando desviar, não sei, 33 milhões, né? E de dinheiro público, de saúde, e principalmente traindo os catarinenses que apostaram nele numa novidade, né, num governo novo e que hoje é administrado, entregou o governo. Na verdade, eu falo ex-governador Moisés, né, porque depois do impeachment, ele entregou o governo para a Assembleia Legislativa. Né? Hoje, quem administra é a Assembleia Legislativa. Então, esse é um legado que nós não gostamos e por isso que eu, Moacir, continuo insistindo para o catarinense não desistir da novidade, porque o Partido Novo entrega novidade com consistência, porque eu preciso dizer isso, que além de não usar fundão eleitoral, o Partido Novo faz uma triagem nos seus candidatos. A gente faz uma prova, que a gente chama de processo seletivo. Eu fiz para prefeito de Blumenau, fiz outra prova para governador, os candidatos a deputado também fazem uma prova, porque o partido tem responsabilidade para quem ele apresenta para a sociedade. No Partido Novo não tem um Tiririca, um Alexandre Frota, um Moisés, né? Nós temos pessoas qualificadas e os exemplos são esses que eu dei. O Zema, o Adriano em Joinville e os nossos deputados. Candidato, um minuto para algum tema que nós não focalizamos com o senhor, que o senhor gostaria de transmitir aos telespectadores do Conexão ND, Voto Mais. Passou tão rápido, eu pensei que essa era a minha grande oportunidade. É verdade. Eu agradeço o espaço. Eu quero que os catarinenses não percam as esperanças. Se erraram, os erros podem ser consertados. Permanecer no erro é burrice, como já se diz muito antigamente. E se o catarinense, de fato, deseja um Estado melhor, tem que prestar atenção no Partido Novo. Nós temos exemplos, nós somos novos, mas já mostramos a que viemos. E eu encerro com uma frase que foi atribuída a um grande pensador que diz o seguinte, que se a gente não está contente, a gente tem que mudar. E a gente nunca conseguirá resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito. Tramontim, Partido Novo, essa juventude do Partido Novo representam a novidade com consistência. E nós vamos entregar serviços, vamos entregar decência, vamos entregar resultado, como temos feito naquelas administrações que nós já exercemos em Santa Catarina, Minas Gerais e no nosso deputado. Candidato Odair Tramontim, promotor de justiça licenciado, nossos agradecimentos por sua presença honrosa aqui no nosso Conexão ND, Voto Mais, pela Record News. Entrevista que estará disponível na íntegra no portal ND+, líder absoluto de audiência em Santa Catarina, em todas as redes sociais da internet. Obrigado ao caro telespectador que nos acompanha até esse momento. Um abraço, Altair, pela sua presença, colaboração. Grande abraço a todos, muita saúde, boa noite e até amanhã.